Seja muito bem-vindo, quem conversa com você nesse momento é o Miguel e hoje eu pretendo te ensinar a fazer uma vermicompostagem, ou seja, um minhocário com caixas de pote de sorvete, né? O pote do sorvete que a gente se alimenta, sobra duas coisas boas que dá para fazer, um minhocário ou um vaso para plantas. Inclusive, vou estar deixando aqui, quando acabar o vídeo, ensinando a você a utilizar como vaso. Pode botar incríveis temperos aqui, beleza? Bom, vamos começar então o passo a passo para você não ficar com dúvidas. É o seguinte, o nosso térreo, ou seja, a nossa base do minhocário, vai ser o pote de sorvete, lembrando que eles têm que ter o mesmo tamanho, certo? Você vai precisar de todos eles com tampa. Esse nosso último a gente vai deixar intacto, lava bem aí, higieniza bem o local, não vai fazer furos nele. A única coisa que você vai fazer é cortar um quadrado aqui na tampa. Veja como eu fiz, ó. Eu deixei uma borda aqui, para que quando eu coloque mais um aqui em cima, ele consiga encaixar bacana, certo? Então é o seguinte, esse nosso primeiro aqui, você só vai fazer o corte aqui. Nosso segundo, ou primeiro andar, né? Nosso segundo pote de sorvete, vamos fazer a mesma coisa, ó. Como você pode ver, vamos cortar aqui, só que embaixo a gente vai colocar alguns furos, pode fazer algum furo aí com chave de fenda, e agora é importante, presta bem atenção no que eu vou te falar. Nessa parte aqui agora, é importante que você coloque alguma tela. Eu vou te recomendar colocar mosquiteiro. É uma tela que você consegue comprar em algumas agropecuárias, alguns materiais de construção. É uma telinha bem fina. Algumas lojas de tecido talvez você compre também. E ela tem alguns furos. Você pede ali um pedaço, corta um quadrado e coloca aqui. Esse nosso último vai ser para recolher o chorume. Então, para as minhocas não caírem ali, você coloca essa tela. Vai ter alguns furos e o excesso de água vai cair ali. Eu não tenho aqui agora, eu preciso comprar, mas assim que tiver eu vou estar fazendo um vídeo para vocês também explicando um pouco. Mas é simples, é bem fácil, só medir, cortar e colocar uma pequena tela aqui. Para que as minhocas não caiam ali no chorume. A gente só quer o líquido que vai cair ali da decomposição, beleza? Bom, vamos para o próximo passo. Bom, então o nosso último andar, vamos colocar aqui. E é o seguinte, presta atenção. Aqui eu fiz mais ou menos, aqui eu acho que tem 8 furos para ser mais exato. São 3 aqui, mais 3 aqui, meia dúzia e mais um de cada lado. Eu fiz com chave de fenda pequenos furos para circular o oxigênio aqui dentro. Ó. Tem circulação aqui, circulação ali, circulação aqui, né? Só no último que a gente vai manter fechado, beleza? Totalmente intacto aí, porque vai ser o chorume. Então é o seguinte, aqui você faz alguns furos menores e aqui você vai fazer furos maiores. Faça até uns 10 furos, eu fiz pouco até, mas eu fiz uns furos bem grandes, para que as minhocas consigam passar. Perceba, se tiver alguma parte que esteja muito afiada, você tenta lixar aí, pode pegar uma faquinha, alguma coisa. Lembrando, se você for jovem, chame aí um responsável, algum adulto para te ajudar, para você não se machucar, beleza? Bom, então a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar terra. Sim, terra, por quê? Terra vai ser o ambiente onde as minhocas vão se familiarizar melhor. Pode perceber aí quando você encontra um barranco, quando você encontra um local que tenha minhocas, existe bastante terra, né? Muita gente gosta de fazer um minhocário só colocando alimento e eu não acho isso uma boa ideia. Tem muita gente que tem sucesso fazendo isso, beleza, nada contra, mas é o seguinte, quando você coloca muitos alimentos e pouca terra, um pouco substrato para a minhoca, acontece que o alimento fermenta muito, solta muita água, muitas vezes pode até afogar suas minhocas e elas vão tentar fugir, né, para um lugar mais seco. Às vezes elas podem até se reunir no fundo do vaso do seu minhocário e vão morrer ali, beleza? Então é o seguinte, pode perceber, toda vez que dá chuva, perceba que isso acontece até quem mora em apartamento, tá? Aonde tem gramado, aonde tem um canteiro, um barro ali, toda vez que der uma chuvarada, você vai ver minhoca morta próximo ao piso. Por quê? Quando inunda, quando dá uma chuvarada muito forte, as minhocas elas fogem para não morrer afogada. Então, elas vão migrar para um lugar mais seco e acabam morrendo desidratadas no dia seguinte, né? Então é o seguinte, vou colocar aqui a terra. Essa aqui é a terra vegetal. Se você quiser saber um pouco mais sobre ela, você compra em floriculturas, lojas de jardinagem, lojas relacionadas à planta. Não é caro, vou estar deixando vídeos só sobre ela aqui na descrição para você se informar melhor. Então você vai colocar pouco menos da metade do recipiente você coloca a terra. Lembrando, aqui ela está bem seca porque o saco ficou exposto ali ao sol, acho que ele ficou aberto.
Então você pode pegar um borrifador e umedecer essa terra, fazer uma pequena rega de leve, para manter isso aqui bem úmido, tá? Precisa estar úmido porque as minhocas elas são termossensíveis e elas absorvem água também pela pele, elas têm a questão da locomoção delas, é importante que esteja úmido para não rolar muito atrito. Então é o seguinte, o que a gente vai fazer agora? A gente vai precisar das minhocas. Eu peguei a minha isca aqui, deve ter mais ou menos 10 minhocas, isso aqui é o composto ali do meu minhocário principal. Eu fiz um minhocário com baldes de margarina, está lá na sacada aqui no apartamento, e eu estou produzindo muito humus. Eu comprei 100 minhocas e comecei a multiplicá-las. Coloquei mais humus também. O humus, quando você compra, ele também vem, né? Alguns ovos de minhoca. E é o seguinte, eu vou colocar aqui para vocês umas 10 minhocas. Quanto mais minhocas aí, melhor. Lembrando, não coloca muita minhoca também, porque o espaço é pequeno. Se você colocar aí 100 minhocas nesse espaço, muitas vão morrer de fome, né? Então coloquei 10 para começar. Então, pessoal, vamos colocar os alimentos das minhocas aqui. Eu separei casca de banana, elas já estão até um pouco passadas. Eu cortei bem picado. Interessante, quanto mais cortado, assim, quanto mais amassado, melhor. É mais fácil para elas digerirem, né? Elas vão entrar em decomposição maior. Pela questão de área de contato, né? E vamos forrar um pouquinho aqui, vamos colocar um pouco. Não coloca muito alimento, beleza? No começo elas não estão acostumadas. Você está fazendo o processo do miocário agora, então é um ambiente novo. Então não exagera nos alimentos, vai colocando aos poucos. E assim que você perceber que os alimentos estão sendo decompostos, que a minhocada está se desenvolvendo, você vai colocando mais de acordo com sua observação. Bom, o próximo passo é o seguinte, como a gente colocou alguns furos aqui para respirar, essa decomposição que está aqui por cima vai começar a atrair alguns bichos. Eu sei que você não quer aí mosquito na sua casa, então você coloca aí uma palha seca por cima, cobre bem. Como eu estou com uma mão aqui, vai ser difícil eu fechar bem, mas coloca bastante aí, pica bem o material e forra até aqui o topo, beleza? Depois o que a gente vai fazer é tampar isso aqui. Bom, coloca direitinho aí, pessoal. Eu coloquei assim porque eu estou fazendo aqui só com uma mão para demonstrar para vocês. Mas basicamente vai ficar assim. E o que a gente vai fazer agora com o segundo? Porque no primeiro a gente encheu, né? E o nosso segundo recipiente aqui? Bom, esse nosso segundo recipiente você coloca terra mais ou menos até a metade, mantém essa terra úmida e por enquanto a gente não vai colocar alimento aqui. Você pode até querer colocar um pouquinho aqui, sobrou um pouco de banana, coloca ali para decompor. Mas não é o nosso objetivo, beleza? O nosso objetivo primeiro é encher isso aqui, é que as minhocas se reproduzem, comam todo o alimento que está aqui e assim que estiver sendo decomposto, a gente começa a alimentar aqui embaixo. A gente começa a colocar composto, deixa isso aqui decompor. Aí lembrando, aqui embaixo você não coloca palha, beleza? Você só coloca o material, coloca a terra e coloca aí o alimento para ser decomposto. Assim que elas encherem isso aqui, elas vão querer migrar aqui para baixo, certo? Então o humus vai ficar aqui e daí elas vão começar a comer aqui. Aí depois você inverte. Quando isso aqui tiver tudo humus, para que elas subam de volta, você troca. Você coloca esse aqui em cima e começa a realimentar novamente. E aqui embaixo vai ficar caindo churume. Depois que você vê que tem churume, você vai colher esse material e você pode diluir uma parte em 10. Como assim? Se você tiver 100 ml do churume, você dilui em 1 litro de água. Depois você pode pulverizar algumas plantas e fazer aí uma adubação foliar. Bem interessante, pode fazer isso no solo também. E vai ser mais um adubo aí para fortificar a tua agricultura orgânica, né? A tua agricultura natural. E é o seguinte, pessoal, espero que vocês tenham tirado as dúvidas. É importante vocês manterem sempre úmido. Aonde vocês vão deixar? Outra coisa, quase esqueci. Coloque isso aqui na sombra. Como é um recipiente pequeno, se você deixar isso aqui no sol, isso aqui vai torrar, beleza? Vai aquecer muito. E como as minhocas elas são termossensíveis, variações de temperatura, umidade, vão fazer com que elas fujam ou morram, entendeu? Então é o seguinte, se você tem alguma experiência com minhocário e quer passar para nós aí, coloca nos comentários aí, vamos ajudar a galera. Tem muita gente com dúvida querendo fazer aí sua própria horta. Me chamo Miguel, se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, comenta aqui embaixo alguma coisa. Até um próximo vídeo, fiquem com Deus.